Boa tarde, amigas sejartianas. Eu sou Vânia, estou morando temporariamente na Inglaterra e fui contactada pela Marilda para mostrar um pouco dos jardins que tenho visitado. Agora eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Esta foto é um campo de lavanda numa fazenda em Cotswolds. Em julho e agosto, eles abrem a fazenda para visitação. É uma região muito agradável, você pode andar pelos campos, tirar fotos e comprar muitos dos produtos que são feitos com a essência natural da lavanda. Esse é um roteiro da apresentação. Vou fazer uma breve definição do estilo inglês, um conceito que muitas de nós já conhecem bem. E no desenvolvimento, eu vou mostrar como a maioria da população na Inglaterra faz a leitura desse estilo em seus jardins. São jardins muito simples, peguei jardins de pessoas amadoras, os quais os próprios proprietários cuidam dos seus jardins. E depois, na sequência, eu vou apresentar dois dos jardins que visitei. Um deles é o Demon's Garden e o outro, Hallowquart Garden. O que é o estilo inglês? O estilo inglês, no século XVIII, desenvolvido por William Kent, procurou apresentar uma proposta de jardim que se contrapunha ao estilo formal e rígido do Le Nôtre. Então, muitas de vocês que conhecem Versalhes sabem muito bem o que é esse estilo, que era o estilo do Le Nôtre. E o estilo inglês, através do Kent, veio justamente para se contrapor a esse formalismo. Assim sendo, o jardim era visto como uma pintura da natureza, apenas com alguns arranjos para enfatizar efeitos artísticos de forma, luz e cor. Então, era algo muito mais natural, que fluía muito mais de acordo com os princípios da natureza. Havia a total negativa dos formalismos existentes, uma mistura muito grande de espécies nos canteiros, o uso das flores silvestres e uma mescla de formas orgânicas e geométricas. Diríamos aí, então, que ficou algum resquício do formalismo do Le Nôtre com as topiarias. Também eram importantes os cantos aconchegantes nos jardins, fontes e lagos. Esse é um dos jardins aqui próximos da região onde moro. Vocês veem bem a mistura, né? O colorido, diversas espécies, o colorido das folhagens e muitas flores. O jardim por aqui, essa é uma característica marcante, tem que ter muita flor e quanto mais misturado, melhor. Esse é um jardim na própria vila onde moro, uma residência bem próxima da onde estou morando. E vocês podem observar aqui, por essa foto, a variedade de espécies num espaço tão pequeno. Porque realmente, na maioria das casas de classe média, os espaços são reduzidos, não só da própria moradia, mas para os jardins. Então, aqui vocês veem a verbena, o hipericum. Essa daqui é a Coisia ternata, que é um arbusto muito interessante, tem essa folhagem verde-limão e umas flores amarelas, brancas, desculpa, e ele é bem desenvolvido, tanto em meia sombra como no sol pleno. A escada é bem ladeada por lavandas,
Aqui também na frente tem os alíquenes. Aqui um cipreste, um cedro, digamos, né? Uma conífera. E ainda tem espaço lá no canto para um ácer. Então, vejam, essa mistura aqui e a variedade de espécies bem caracterizada num jardim pequeno. Esse é um bangalô. Em geral, essas casas pequenas e térreas são habitadas por pessoas mais idosas e são elas mesmas que você passa na frente da casa e vê cuidando do jardim. É muito raro ver algum jardineiro trabalhando, né? É o próprio proprietário que tem esse cuidado com o jardim. Então, num primeiro momento, na primavera, esse mesmo bangalô está com as roseiras no auge, e depois, mais no verão, as lavandas estão muito floridas e, claro, estavam muito perfumadas. Aqui uma outra casa próxima. Veja uma variedade grande aqui de arbustos, né? Uma espécie grande, uma árvore outonal no final. Aqui uma outra casa, essa é uma casa em Tideswell, uma outra cidadezinha, de pedra, a casa realmente maravilhosa, né? E o jardim, um jardim que corre muito solto, né? Eu diria assim, um jardim um pouco selvagem, porque a maioria das pessoas não se preocupa muito com essa manutenção tão detalhada que nós costumamos ter, talvez. Então, isso de estar sempre tirando matinho, de estar sempre limpando, cortando uma coisa ou outra, não. Essa poda, esse corte é feito uma vez no ano e depois disso o jardim corre livre e solto. Essa é uma outra casa da região de Tideswell, uma casa também em pedra, e muito bonita. Me chamou a atenção aqui a trepadeira subindo, né? E com certeza aqui deve ser uma falsa vinha, e aqui uns arbustos na frente da casa. Aqui também uma outra casa em pedra, falsa vinha e alguns arbustos na frente. Enfim, uma área muito pequena para jardim, sem muita plantação. Essa outra casa, aqui próxima, veja a variedade de flores, né? Muitas flores aqui no jardim e diversas espécies. E essa proprietária, o que tem de muito interessante é que ela está sempre fazendo mudas. A coleção de dálias aqui é muito bonita, rosas, e ela está sempre fazendo mudas e disponibilizando na frente da casa. Então, veja, e deixa lá uma plaquinha, né? Que é para você fazer a gentileza de retornar os vasos e as bandejas, que por acaso você leve, que teriam mais wallflowers available. Então, se você quisesse comprar mais das wallflowers, você teria que tocar a campainha, ou chamar pela proprietária, né, que ela teria disponível. E o dinheiro é destinado para a igreja, uma igreja que fica bem próxima a essa casa, e você deixa o dinheiro numa caixinha de correio. Então, você pega a sua muda por conta própria e paga. Algumas têm preços, outras não. E você deixa o valor que você acha que é devido por aquela planta. Aqui é um conjunto de 3 cerejeiras, que essa florada estava realmente maravilhosa, foi no início da primavera, que a cerejeira branca aqui dá um show, né? E nessa região aqui eu me lembrei muito da Dona Regina, quando ela enfatizava a gente, ensinava que, olha, se você quer ter um efeito bem interessante de copa, plante as 3 árvores próximas, né?
é o que ela tem, mais ou menos com aquele IP amarelo na frente da casa dela. Então, essa foto me lembrou bastante isso, né? Que realmente essas 3 árvores próximas deram assim um efeito de florada magnífico. Aqui é uma região de floresta, né? Que eles consideram aqui forest, e bem próximo da minha casa é um parque, na verdade fica dentro de um parque que se chama Garendon. E no início da primavera, esse parque apresenta uma série, o chão fica forrado de flores azuis e amarelas. As azuis, as bluebells, e as amarelas, as buttercups. Então, são bulbos que nascem aqui, a florada é espontânea nessa região. Aqui já um pouquinho além, quase metade da primavera, acho que abril, maio, essa foto. E este é o Parque Garendon, que eu mencionei para vocês, o mesmo que nós acabamos de mostrar a florada de bluebells e buttercups. Essa flor aqui se chama May Blossom, e é uma flor nativa também, que nasce aqui, ladeando essa parte do parque. Ela é muito bonita, muito mimosa, delicada, né? E dá um efeito também bem interessante. E à direita é uma lavoura de trigo. Na verdade, essa lavoura o crescimento estava no início, né? Era final de abril, maio. E aqui, na sequência, vocês vão ver já o trigo maduro, essa foto final de agosto, setembro, que dá esse efeito assim espetacular, e você faz questão de tirar uma foto, né? Até se sente um pouquinho personagem de filme. Aqui é atrás da vila onde moro, essa é a vila onde estou residindo, e atrás, só para mostrar para vocês, que tem uma área muito grande para caminhada, tem alguns brinquedos para crianças, e as pessoas vão se exercitar um pouquinho e levar os filhos para brincar. Agora, um detalhe interessante é que eles fazem questão de deixar o mato crescer. O mato cresce livre e solto, e eles dão só uma podada, que eles chamam de uma podada de contenção, assim, estética, que serve só para permitir que as pessoas circulem, passem aqui no centro ou nas laterais, né? Sem muita preocupação em tirar o mato. Aqui, no início da primavera, à direita, o mato estava mais verde, e aqui à esquerda, já maduro, que dá, assim, pelo menos na minha interpretação, um efeito interessante. Aqui também o mesmo mato. Algumas flores até aparecem aqui, olha, aqui como é muito comum esse Cenolophium denudatum, que na verdade a gente chama de Baltic Parsley, porque é uma planta assim que cresce nos prados aqui, essa florzinha branca, muito delicada, e ela também é muito bonita. E você encontra uma ou outra papoula também no meio dessa vegetação. Bem, agora o primeiro do jardim assim significativo e famoso que visitei, que é o Demans Garden. O Demans Garden ele fica na região de Sussex, no sul da Inglaterra, próximo da cidade de Brighton e muito próximo da costa, né? Essa região aqui, inclusive, é onde tem aquela cadeia de falésias conhecida como as Sete Irmãs, Seven Sisters, né? E forma assim uma região muito interessante. A praia é coberta de pedras bem pequenas, porque, na verdade, essas falésias são recobertas por calcário. E quando a água do mar bate na pedra, o calcário vai se dissolvendo e as pedras vão ficando para trás.
por isso que é uma região aqui no sul de praia com bastante pedra e não areia. Bom, o Demon's Garden, ele foi iniciado por Joyce Hobson. A Joyce Hobson, ela comprou a propriedade no início do século XX. E nessa propriedade, em 1948, ela iniciou a plantação de legumes, verduras, morangos e flores, mas não com efeito ornamental, com o efeito propósito de comercialização. Ela vendia esses produtos no Covent Garden, em Londres. E isso durou alguns anos, né? Era, na verdade, uma área agrícola, uma área de exploração agrícola. Em 1960 e 1970, que foi, na verdade, um ano que foi um marco na vida da Joyce, ela começa a mudar um pouco o caráter da propriedade. Né? Ela já estava com uma certa idade, porque ela nasceu em 1903, né? E ela decide encerrar aquele trabalho na lavoura e criação de animais e se dedica ao cultivo das plantas ornamentais. Nessa época, ela começa a pensar no jardim com pedriscos, que aqui é conhecido como gravel garden. Isso porque conta a história que a Joyce, após uma visita, uma viagem à Grécia, voltou muito encantada com a maneira natural que plantas e flores cresciam no meio dos pedriscos. Em 1980, surge no Demon's Garden um outro personagem muito importante no paisagismo britânico. John Brooks foi um marco do paisagismo moderno na Inglaterra, não só na Inglaterra, mas ele foi um paisagista que fez projetos no mundo todo, inclusive conheceu Burle Marx e chegou a sofrer uma certa influência do desenho de Burle Marx nos jardins que ele criava. John Brooks, na época, em 1980, era professor de paisagismo em Londres. E ele levou um grupo de alunos para conhecer o Gravel Garden da Joyce no Demon's Garden, porque realmente ele tinha ouvido falar nesse trabalho, achou muito interessante e ficou encantado pela maneira diferente na utilização do pedrisco no jardim. Bem, ele acaba, né, depois dessa visita, se associando a Joyce Hobson. Ele recebe um convite dela para morar na propriedade, ela cede uma casa para ele morar, e ali ele vai trabalhar, cuidando da manutenção, algumas mudanças no jardim, e também ele continua dando aulas, cursos, workshops, e fazendo os projetos dele de paisagismo. Passam a trabalhar juntos, portanto, a plantswoman, que na verdade a gente pode traduzir como jardinista, e o designer John Brooks. Eu diria que é um casamento profissional muito interessante, porque de um lado estava alguém que gostava muito de planta, que tinha uma sensibilidade artística para a combinação das plantas, e o arquiteto, que era um grande desenhista, que conhecia muito a questão de proporção, volume, desenho, efeito arquitetônico, o que vai tornar, então, o jardim algo muito especial. Eles dizem que o que aconteceu foi um mix
da versão Glorious Disarray com a versão Controlled Disarray. Então, um mix daquela desordem magnífica com uma desordem controlada. Vamos ver, então, o que deu isso. Bem, existe um livro, tem vários livros publicados pelo John Brooks, mas um especial, que assistindo a um vídeo sobre o jardim, eu recebi a dica de, olha, se você não tem muito dinheiro para investir e precisa comprar um livro bom de paisagismo, compre esse do John Brooks, Garden Design. Foi o que eu fiz e realmente não me arrependi. O livro dá dicas muito interessantes de como pensar um jardim. Dicas objetivas e simples para nós amadores tentarmos seguir. Bom, o John Brooks dizia que toda vez que ele olha um jardim, que ele vai interpretar o jardim, e toda vez que ele ia desenhar um jardim, ele pensava nessas 5 categorias de plantas. Começava pelas especiais. E o que são as especiais? As especiais são aquelas muito diferentes e que dão uma característica muito marcante ao seu jardim. Ele chamava de primadonas ou ponto focal. Na sequência, viria o esqueleto. O esqueleto é aquele green background, que são aqueles arbustos, em geral, sempre verdes, ou até, se forem decíduas, que eles tenham um efeito ornamental interessante e que fiquem bem, que tenham um comportamento constante durante todo o ano. Além disso, principalmente aqui, onde é um país que os ventos são uma constante, né? Esse esqueleto ele serve como proteção para o vento e é moldura para o jardim. A outra dica com relação ao esqueleto é procurar usar plantas nativas. Isso a gente sabe por quê, né? As plantas nativas estão sempre muito bem resolvidas dentro dos nossos jardins, não tem erro. Na sequência, viriam as plantas decorativas. As decorativas surgem no jardim logo após o esqueleto. O exemplo são arbustos floríferos, e aqui ele diz que você deve ter um cuidado na escolha das folhagens e formas, e além dos arbustos floríferos, capins. Então, vejam, uma vez que você está trabalhando com decoração, nessa parte das plantas decorativas, né, você procurar usar plantas com flores, ou se elas não tiverem flores, que elas tenham uma folhagem muito ornamental. Né? Vamos pensar aqui um exemplo nessa decorativa, até essas plantas aqui, olha, o Hipericum, né? O Hipericum, ele tem um comportamento constante ao longo do ano todo. Aqui também uma roseira trepadeira, que entraria nessa categoria da decorativa, com flor também o ano inteiro. O ano inteiro não, com flor temporária, mas que tem um efeito constante no jardim. Na sequência de decorativas, viriam as glamourosas. Na verdade, em inglês eles falam as pretties. E essas que eu estou traduzindo como glamourosas seriam essas herbáceas perenes com flores e ou folhagens decorativas, principalmente na primavera e verão. Então, aqui nessa foto, a gente pode pensar na hosta, que é essa planta aqui, que tem uma folhagem maravilhosa. A flor não é tão significativa
E no inverno só ela fica em dormência, mas retorna novamente na primavera. E também aqui nós temos a Alchemilla mollis, que também dá um efeito bem interessante de glamour. Nessa foto, a gente pode pensar como especial o fórmio, né? E como preenchimento, aqui não está muito claro. Talvez essas outras aqui atrás, que pela foto assim eu não consegui identificar. Mas, na sequência, eu vou explicar melhor para vocês, tem um exemplo mais claro, do que vem a ser essas 5 categorias de plantas no jardim. Então, vamos começar com as especiais. Se vocês pensarem em ponto focal, a primeira planta, pelo menos na minha visão, que salta aos olhos, seria essa pseudacácia aqui, pelo colorido verde-limão das folhas e até pelo porte dela. Essa é a especial nessa composição do John Brooks. Pelo menos foi a intenção dele nesse exemplo que ele cita no livro. Como esqueleto, vamos lembrar aquelas plantas que, de certa forma, dão uma estrutura permanente ao jardim, que não sofrem grandes modificações ao longo do ano, que fazem aquele background verde na composição. Então, aqui nós vamos ter os ciprestes, umas coníferas aqui. Aqui ao lado, nós temos uma Hole. Essa Hole, que é muito lindinha, na verdade, são aqueles galinhos verdes com frutos vermelhos que nós usamos muito nas decorações natalinas. E é uma árvore assim muito bonita, muito decorativa. A outra parte do esqueleto seria o Pittosporum, que está aqui, ó, dando esse outro tom de verde aqui na composição, aqui atrás. E o Convolvulus, que é essa folhagem acidentada aqui na frente. A decorativa, a gente pode pensar nessa Crumb, com a florzinha branca, muito delicada, e que lembra muito a nossa Eufórbia. Veja bem, apesar do porte da Crumb, que é uma decorativa, que vem na frente do esqueleto, está concorrendo, de certa forma, com o que nós chamamos de esqueleto, que é o Pittosporum aqui atrás e a própria Hole aqui à direita. Ela é uma planta que não tem essa característica de manter uma estrutura ao longo do ano todo. Por isso, ela entra aqui na categoria também de decorativos. E o glamour fica por conta da hosta. Então, a hosta tem um detalhe importante. Apesar de ela saltar também aos nossos olhos no primeiro olhar, ela é transitória, ela não podia estar na categoria nem de especial nem de esqueleto, porque ela é transitória, ela desaparece completamente no inverno, ela fica somente o rizoma dela, você tem que fazer uma cobertura com folha seca para ela retornar na primavera. O Argyranthemum, que é essa florzinha branca aqui, também é outra do glamour. E a Golden Marjoram, que é essa forração dourada aqui na frente. O preenchimento está por conta das outras. Vamos então pensar no preenchimento assim, olha, nós pensamos na primadona, aquela planta especial que chama a atenção de todo mundo quando entra no jardim. Depois nós pensamos no esqueleto, que vai dar aquele suporte e aquela estrutura permanente ao longo do ano.
Depois nós colocamos uma ou outra decorativa, uma ou outra arbusto florido, que vão dar o glamour, principalmente em primavera e verão, mas ficaram faltando alguns espaços que a gente pode dizer que são para as plantas do enchimento. E são essas plantas também que vão nos ajudar a ir renovando o jardim estação por estação. Elas que vão fazer a gente dar aquele toque diferente conforme a estação. No caso aqui, são as digitales, né? Que tem a branca, a rosa e essa que é um outro tipo também amarelo. Agora entramos no jardim propriamente dito. Então, as características que a gente acabou de ver, eu gostaria que vocês pensassem nessas características nas composições que o John Brooks fazia. Apesar de que isso pode ficar um pouco prejudicado em alguma das fotos que eu vou mostrar, porque são fotos parciais do jardim e não do jardim como um todo, mas vocês vão conseguir, em muitas delas, fazer essa leitura. Então, vejam essa foto. Aqui atrás, no background, nós temos algumas coníferas, ou muito diferentes. Aqui atrás, uma iuca, né? Essa árvore lá no fundo, aqui também uma vegetação verde, um outro arbusto, que aqui a gente pode pensar, talvez, numa especial, algumas dessas como o esqueleto. Aqui nós vamos ter as que dão glamour no jardim, não é? E as decorativas. Esse arbusto também poderia entrar na categoria de decorativa. E aqui ao fundo ainda a gente enxerga na categoria de esqueleto, que vão dar aquela estrutura ao longo do ano para o jardim, nós enxergamos algumas topiarias feitas na planta Buxus, que aqui também é conhecida como boxwood. Outra característica, o John Brooks gostava muito de usar esses vasos vazios colocados no jardim, mas muito bem posicionados. E vejam bem, ele era ladeado por uma vegetação escolhida para dar um efeito interessante. Eu quero que vocês observem esse jardim o seguinte, né? Era para ele estar muito mais colorido, porque aqui tem uma variedade bem grande de flores. Mas nós já estávamos aqui no verão, no final do verão, já era final de agosto. Então, muito desse colorido já tinha se perdido. Mas observem também a maneira natural na utilização do pedrisco. Tem muita planta crescendo aqui, olha, crescendo no meio. Então, não é a utilização do pedrisco simplesmente como caminho. Sim, o pedrisco ajuda em você entrar no canteiro, você manter, você passear no jardim, mas ele também passa a ter, junto com as plantas, uma característica ornamental. Então, é um conceito diferente introduzido pela Joyce. Aqui outro trecho do jardim. Outra característica do John Brooks eram esses bancos que ele pintava nesse tom de azul. Então, aqui você vê um banco nesse tom de azul. Ah, é o paisagista John Brooks. Essa é anemone, uma planta de origem japonesa, e aqui você encontra de todas as cores possíveis. Muito bonita, muito decorativa, muito resistente. Uma planta muito boa para usar no jardim. John Brooks gostava muito também de usar fórmios para dar o contraste de folha e o contraste de volume. Eufórbias, que tem algumas eufórbias. Também usava muita santolina. Aqui, infelizmente, vejam só, todos os verbascos já estavam no final, que é outra planta extremamente decorativa, porque ela tem essa haste comprida aqui, cheia de flores.
né? Aqui vocês podem ver dálias, o capim verde, também muito utilizado, o hipéricum. Aqui outra topiaria, feita no buxus, que também entra aí na categoria de esqueleto, né? Essa outra árvore no final, essa cobertura nos muros, talvez clematis, alguns cédums por aqui. Aqui um outro ângulo, veja só, novamente o pedrisco usado dessa maneira bem natural, sinuosa, uma hora ele está no meio da planta, outra hora ele recua. E vejam a quantidade de plantas, né? Uma mistura muito, muito grande. Essa planta aqui realmente seria prima-dona nessa foto, não tenha a menor dúvida. Ela se chama Cercis canadensis e tem um colorido de folha maravilhoso. Ela é uma planta decídua. Os galhos, vejam, todos pendentes, chegam até o chão, né? Eles dizem aqui que ela tem o formato de um mushroom, que é um cogumelo. Então, ela é muito decorativa e ela tem uma flor que parece uma pluma, uma flor pequenininha, rosa, que aparece no final do inverno. Aqui um outro ângulo, aqui deve ser uma folhagem de Santolina, e novamente aqui nós temos as plantas fazendo a função do esqueleto, as ornamentais, as decorativas, né? E as que dão glamour todo no jardim. Novamente o verbasco. O verbasco é uma planta interessante, por muitos ela é considerada até uma praga, porque ela é invasiva, né? Tem que cuidar dela, porque ela se autossemeia. E aqui o nosso famoso alecrim, né? Essa é a quileia, também muito decorativa, essa amarelinha. Essa planta com folhagem aqui roxa, menor, ela é chamada de smoke tree. Também é uma planta muito interessante. A flor é bem uma plumazinha, diria uma smoke, uma fumaça, né? E da cor quase igual da planta. Então, na verdade, o grande efeito ornamental é de folhagem, muito interessante. E bem atrás dela, aqui junto, está outro tipo de hortênsia, Hydrangea sargentiana. Aqui algumas eufórbias, capim, verbasco no final, uma pluma também de capim, uma mistura grande. Aqui a piracanta, que vai muito bem, é muito utilizado aqui, tanto a piracanta quanto o cotoneaster. São bastante utilizados e muito decorativos. Aqui o que eu vou mostrar para você, na verdade, essa trepadeira aqui, para mim, está parecendo até uma flor de ervilha, né? Se não for, é parecida. E eles usam muito esses suportes aqui, porque você pode usar a decorativa na composição de uma parte do seu jardim, num canteiro, e com uma estrutura que dê esse suporte para a trepadeira se comportar como tal, né? Então, você vai ter a presença dela, de certa forma, ao longo do ano. E aqui embaixo, bastante Santolina. Sem flor já, né? Bom, vejam outra composição bem variada, bem misturada, verbena, esse ácer maravilhoso, agapanto, verbasco no final, comprido, o fórmio, dália, algumas flores ali atrás, arbusto decorativo, yucca, aqui também mais uma conífera ornamental, um cipreste, que eles chamam aqui, cypress. Outra composição, o banco azul, do John Brooks, e aqui à esquerda, aquela pseudoacácia que eu falei para vocês, né?
que entraria aqui na composição desse canteiro, pelo menos, seria, sem dúvidas, a prima-dona. Hortênsia, uma variedade enorme de plantas e flores. Aqui eu gostei desse contraste, né? O buxus topeado com íris, ficou interessante, com a folhagem. Aqui o fórmio com a berbere, também ficou bem interessante. A bétula e a hortênsia aqui. Aqui a gente entra bastante no efeito de tronco com a bétula, né? Usar o tronco como efeito decorativo no jardim. Aqui também, vejam, é outra árvore com o efeito marcante, escultural, de tronco na composição. Outra árvore, aqui à direita, a persicária, é uma planta ótima, também usada muito aqui, muito resistente. Aqui um outro ângulo, a hortênsia maravilhosa aqui, é muito parecida. Essa flor aqui é bem parecida com a flor de um viburno que tem aqui, só que ele tem um porte maior, mas tem uma florada assim parecida com dessa hortênsia. E lá no fundo a gente vê a casa onde morou a Joyce Hobson. Essa é a casa que ela morou. Essa casa é uma casa do século XIX. Para vocês terem uma ideia, quando a Joyce comprou a propriedade, essa casa já estava na propriedade e essa casa, para construir um quarto a mais, ela teve que pedir autorização do governo. E aqui a bétula também dando um efeito interessante. A casa mais de perto, veja que quantidade enorme de plantas, né? Hortênsia, eufórbia, agave, ácer, glicínia, aqui. Outra parte, nessa composição, até tem uma bromélia aqui. Aqui é uma estufa no final e a hydrangea sargentiana que eu falei para vocês, sargentiana. Aqui à esquerda tem um capim, né? E aqui é o cachofra, gente. Essa Veratrum album, essa flor também muito decorativa, bem bonita. A estufa. Aqui é a nossa trombeteira, que aqui na Inglaterra ela tem que ficar na estufa, né? Senão não vai, enquanto no Brasil a gente encontra tudo quanto é terreno baldio, né? Tem a Brugmansia suanovolens, que ela é alucinógena, a gente sabe disso, né? Essa foi a casa que morou o arquiteto John Brooks, uma casa muito interessante, muito decorativa. Aqui ele não só morou, como ele dava muito curso nessa casa e muito workshop, usando o jardim que ele próprio cuidava, né, e mantinha como fonte de estudo. Outro ângulo da casa. É conhecida como clock house, ó, tem esse relógio. Vejam aqui a hydrangea sargentiana, interessante na composição aqui, dando um efeito muito bonito. Essa aqui é uma íris especial dobrada, que ela inclusive floresce 2 vezes ao ano, na primavera e no meio do verão, quando eu fui, no final já, ela ainda estava, era outra florada, né, dessa íris. Esse hibisco ciriacus, que também eu encontrei no jardim do John Brooks, e me chamou a atenção, porque nós sabemos que é uma planta tropical, só que esse hibisco ciriacus, ele resiste temperaturas até negativas, até temperaturas abaixo de 0, por isso ele está tão bem no jardim. O lago, que não pode faltar no jardim inglês, com as estátuas, essas são ninféias. Aqui outro aspecto do lago, com a mesa para sentar, para ficar, conversar, fazer uma refeição, o modelo do jardim inglês. E aqui, só para encerrar, o John Brooks morreu há 2 anos atrás, quando foi
presenteado o jardim em homenagem a ele com essa cerejeira, né, do Japão, em gratidão ao trabalho dele e pelo trabalho dele, por ele ter colaborado com o entendimento do jardim inglês no Japão. Passamos, então, para o RHS Hallowcar Gardens, que fica em Harrogate, Yorkshire, área de 238 mil metros quadrados. Aqui nós já subimos um pouco, né? Saímos do sul da Inglaterra e fomos para Yorkshire North. Na verdade, nós estamos mais ao norte. É uma região muito bonita, com uma riqueza de vegetação muito interessante. Um pouco da história do Hallowcar, que na Idade Antiga, já antes da Idade Média, era a floresta de Knaresborough, sendo uma região de caça. Em 1734, foram descobertas fontes de água sulfurosa que foram mudando um pouco a característica do site e as pessoas pensando em alguma exploração comercial. Em 1844, foi fundado um hotel e um spa, Harrogate Arms, justamente para fazer uso da propriedade dessas águas. Em 1950, foi fundado na região o Jardim Botânico Hallowcar, pertencente à Northern Horticulture Society. Na verdade, isso permaneceu até 2001, quando a Sociedade de Horticultura do Norte foi incorporada à RHS, a Royal Horticulture Society. Hoje nós só temos a RHS, Royal Horticulture Society, que é uma referência quando se fala de jardim no mundo todo. Esse jardim é segmentado em algumas áreas, né? A Kitchen Garden, que é a área dos vegetais, legumes, algumas frutas e verduras. As Main Borders, que são a principal região de flor, de decoração, de herbáceas perenes floríferas. O Arboretum, que fica mais no norte do jardim, e é a região de árvores de grande porte. A Alpine House, com plantas dos Alpes, vocês veem aqui na foto, essa é a Alpine House. A Woodland, que já é uma região também de árvores, algumas árvores de porte um pouco menor, de muitos rododendros, e uma região que as pessoas vão ficar muito buscando o silêncio no jardim, a observação de pássaros, borboletas. A área do Lakeside Gardens, que tem toda uma vegetação em torno do lago. O Streamside, que é um riacho que corta o parque, o jardim, e é ladeado por muitas flores. Está aqui na foto, esse aqui é o Streamside Garden. Winter Garden, que tem uma vegetação de inverno significativa, dando assim destaque para os cornos, quando os galhos estão coloridos assim, com colorido maravilhoso, vermelho, laranja, e eles ainda promovem à noite um espetáculo de luzes, que fica assim muito interessante. O jardim das plantas perfumadas e as folhagens decorativas, o jardim sobre rochas e areia, e um centro de aprendizagem que é chamado Brahman Learning Center. Aqui no exemplo, o Streamside, Alpine House, e aqui um trecho de Main Border. Vamos começar com o Woodland. Esse é o único rododendro que eu consegui fotografar, porque nós já estávamos praticamente no verão bem avançado, final do verão,
e já não era mais a época da florada dos rododendros, mas existem nesse jardim rododendros de todas as cores possíveis e imagináveis. Essa planta aqui também é muito interessante, Cousa Nostra, e é um arbusto muito decorativo. Na verdade, essa parte branca aqui são as brácteas, e a flor mesmo é o miolinho dela. No inverno, ela fica num tom dourado, assim, maravilhoso. Então, é uma planta assim, que dá um efeito ornamental bem significativo no jardim. Um trecho do Woodland, que você caminha, e vejam bem aqui também, eles cortam um trechinho pequeno da vegetação silvestre e deixa crescer o que aparece no jardim. Aqui também uma área bem interessante. Essa é uma flor assim, bastante comum, que cresce nos prados e espontaneamente nos jardins. Eu acho que eu já vi na casa da Dona Regina, ela se chama Cenolophium denudatum, aquela Baltic Parsley, muito comum por aqui. Aqui outro trecho do jardim, um contraste aqui com a vegetação do Acer, ainda dentro do Woodland. Essa árvore eu achei muito bonita, muito ornamental, é uma conífera, e na base dela tinha uma plantação de lavandas que estava bem bonita. Essa região do jardim, também no meio aqui dessa vegetação silvestre, aqui, digamos, desse mato, né? Eles colocam alguns bancos e eles fazem questão de enfatizar que é uma área destinada ao silêncio, uma área para você ficar tranquilo, longe da agitação das cidades, e tirar um tempo para sentir a natureza e observar pássaros, borboletas, insetos, enfim, curtir o espaço. Aqui a coleção de coníferas, que também é significativa no jardim, muito bonita. E nessa área, né, essas coníferas mais de porte mais alto aqui no fundo, e na frente, vejam que nós temos diversas coníferas mais baixas, que são conhecidas como abis, que também são muito interessantes. Agora, o melhor de tudo é ter um jardineiro caprichoso desse, né? Quem de nós não gostaria? Esse jardim muito, muito bem cuidado. Essa é outra composição bem bonita, mas parece um quadro, né? Com efeito de caule dessas árvores, assim, maravilhoso. As digitales, e aqui no meio, se vocês se detiverem um pouquinho para observar, vocês vão achar hostas, samambaias, uma variedade, alguns capins, uma variedade bem grande de plantas. Aqui também outra área com colorido maravilhoso, dessa planta, dessa folhagem aqui. Muito linda. Esse também, eu achei que essa foto está assim, um quadro, né? Algumas coníferas aqui atrás, lá no fundo, umas árvores de maior porte, e aqui muita flor, né? Vocês vão ver prímulas, e salpicadas e outras báceas perenes. O casal posou ali acidentalmente para a composição, ficou perfeita. Né? Essa é a minha modelo aí. E só para mostrar para vocês como os britânicos aqui curtem muito esses espaços, né? Na verdade, era uma época, logo depois que foram afrouxadas, digamos assim, as medidas de lockdown, e as pessoas correm mesmo para os jardins, para os parques, fazem piqueniques, passam o dia todo curtindo a natureza. Essa é outra região do jardim, chamada Gardens Through Time, na verdade, porque ela foi concebida para ser cenário da série Gardens Through Time. Foi uma série da BBC, em homenagem aos 200 anos da Royal Horticultural Society,
para falar de jardim e mostrar a evolução do paisagismo na Inglaterra ao longo do tempo. Então, vejam esses jardins que lindos. Aqui é Veronicastrum, que é bastante usada, né, no jardim aqui. Uma aquileia vermelha, também muito linda. Aqui também outra composição muito bonita. Veranocastrum, aqui do lado. Aqui é a Clina Mollins, com sálvia. O Ericium, essa é uma planta muito rústica, muito boa, muito usada aqui no jardim, e atrai bastante abelha, inseto, muito ornamental. Aqui novamente a Aglaia. E aqui são jardins assinados por paisagistas britânicos, em pequenos espaços, né? Ficam, na verdade, como se fosse uma exposição e também uma fonte de ideia para as pessoas, porque esse jardim, o Hallowcar, ele é extremamente didático. Você passeia por lá, você tem diversas ideias com relação à composição, a plantas e até desenho de jardim. Esse aqui da direita, em especial, gostei muito, porque essa é a realidade de muitas das casas aqui, que tem a frente dessa maneira. Então, você não tem uma garagem para o carro, você para o carro do lado de fora, a maioria faz um calçamento aqui dessa área e fica assim muito árido. Então, aqui ele mostrou um jeito de aproveitar esses pequenos espaços. Até no abrigo da bicicleta, ele fez um telhado verde. E aqui no meio, no caminho de parar o carro, tem umas suculentas. Novamente, aquela Baltic Parsley que eu comentei para vocês, né? Sinolophium deridata. E agora o Kitchen Garden. Kitchen Garden, vejam bem, essas são as macieiras que tem no Kitchen Garden. Muito interessantes, porque elas são conduzidas nesses arcos. Então, quando tem flores, dá aquele efeito maravilhoso. E também, na época da fruta, a fruta tem um caráter decorativo também. Essas treliças são todas feitas com galhos, vejam, bem natural, e são usadas para a sustentação de ervilhas. Então, essas são flores de ervilhas. Olha aqui, bem natural, esse tipo de treliça para conduzir. Aqui, à direita, alcachofra, vejam lá. E aqui outras plantas hortícolas, né? A couve, aqui, a capuchinha, as ervilhas, alguma alface aqui crescendo. Girassol, capuchinha, alho poró. E assim terminamos o Kitchen Garden. Saindo do Kitchen Garden, a gente vê uma região aqui das plantas silvestres. E é uma região bem interessante, que aparecem plantas, diversas wildflowers, que eles consideram, né? Mas com muito Alisson, vejam só, tem bastante flor de mel aqui, atraindo bastante abelha. Essa é a área da Main Borders. A Main Borders, então, nessa parte aqui, é o que eu falei para vocês, é aquela parte toda bem glamurosa do jardim, com muita herbácea florífera. Veranocastrum, aqui de cara, e aqui à esquerda, ladeando todo o riacho que passa por aqui, nós temos uma variedade incrível de prímulas, né? E eu estava encantada com esses prímulos, porque é prímula de tudo quanto é cor.
Outra área da main border, super agradável de andar aqui, nesse tapete verde maravilhoso, né? Então, vejam toda a composição, né? Algumas topiarias, as árvores de grande porte no fundo, uma vegetação colorida e as flores. Outra área do jardim, né? Tem uma variedade muito grande de sálvias também, olha. E essas sálvias são muito resistentes, né? Aqui também, novamente, a topiaria. Algumas coníferas, pontuando o espaço e essas aqui são hostas. Vamos ver mais adiante com mais detalhe. Aqui no primeiro plano, sálvia e capins. Aqui a hosta, olha, maravilhosa, com a prímula candelabro, né? Um efeito também espetacular. Gostei muito dessa composição. Aqui outra hosta, também muito bonito, efeito de folhagem, né? O acer, digitalis aqui, acer, coníferas, uma variedade grande. Essa é uma prímula muito ornamental também. Eu não conhecia, gostei muito. Primula viale. Essa é a Rhodigérsia pinnata. Digitalis, aqui a hosta. Sálvia, muitos capins. Aqui em detalhe as prímulas, vejam que maravilha, né? Variedade de cores, o riacho. E aqui o riacho tem realmente uma quantidade enorme das prímulas. Aqui é a Lysimachia punctata, tá? Hosta aqui novamente, chamando a atenção, acer, algumas árvores pontuando a paisagem, mais prímulas. Aqui é novamente outro tipo da Rhodigérsia, tá? A flor é um pouco diferente da anterior, mas a folhagem é bem semelhante. Também aqui, ladeando o riacho. E tudo também é o riacho. Riacho, de dois cantos. Aqui, as duas curtindo esse campo maravilhoso de prímulas. Algumas árvores especiais que eu salientei no jardim, né? Uma delas é a Tília cordata, porque veja uma árvore desse porte enorme, com os galhos todos pendentes, vão até o chão. Ela também tem um caráter outonal, ficando as folhas meio douradas no outono. É uma árvore decídua. Aqui o carvalho, maravilhoso aqui nessa foto, vejam só o efeito do tronco e dos galhos, né? E esse aqui é um acer, também muito bonito, Shirazanacum. Muito bonito, muito ornamental. Olha o caule dele, aqui está a identificação dele. E essa cor dele é muito diferente. Eu realmente nunca tinha visto esse tipo de acer com esse colorido de folhas. Esse Halocar tem um plant center muito interessante, muito fácil de você se situar, porque as bancas, em cada banca você tem, ou por finalidade, né, plants for purpose, ou você vai pela cor que você precisa. Então, se você quer para atrair a wildlife, que aqui eles chamam atrair abelhas, besouros, borboletas, você vem buscar a planta nessa banca. Se você quer uma planta vermelha, você encontra toda a folhagem e flores vermelhas nesse segmento. Se você quer branca, do mesmo jeito. Se você quer amarela, do mesmo jeito. Tem um setor específico. O azul também. Então, é muito fácil você ter ideias nesse jardim
para sua residência, adquirir as plantas e ainda os enfeites, vasos, enfim, tudo o que você precisar para formar um jardim. Essa é uma coleção de vasos também muito bonita. E veja só, eu chamo atenção para essa placa, porque eles oferecem uma garantia de 5 anos quando você compra uma planta 5-year hard. Então, tem uma banca também que você consegue comprar plantas mais resistentes. E quando você compra essas plantas com esse grau de resistência, você tem a garantia do jardim de 5 anos para repor se tiver qualquer problema a sua planta. Aqui alguns cataventos, também muito interessantes. A loja que tinha de tudo, de qualquer jardiana ficar maluca, tudo que você precisa e gostaria para o seu jardim. Até para você fazer o seu jardim com muito estilo, né? Uma coleção de scarfs, chapéu, sombrinhas e capachos. Aqui só para mostrar para vocês, esse hotel fica na cidade de York, que é muito próxima de Harrogate, fica uns 60 quilômetros. E esse hotel é um hotel de mais de 200 anos. Ele formou uma composição muito perfeita com o entorno, vejam só, não só em termos arquitetônicos, que aqui é o fundo, é a Catedral de York, mas com as outras construções ao lado e com o jardim. E observem, esse hotel tem acesso direto às muralhas de York. Então, depois dessa vegetação aqui do jardim, que é uma vegetação de um porte um pouco maior, aqui são as budileias, mas atrás desses arbustos tem alguns plátanos, você acessa as muralhas de York. Então, foi da muralha que eu tirei a foto desse jardim. Infelizmente, não consegui ficar hospedada nesse hotel. Só o jardim acho que vale a pena. Não precisava nem entrar, ficava no jardim mesmo, né? Então, ali, um lugar assim maravilhoso. E o jardim tem muitas flores, né, que não dá para ver, porque ficou aqui nas laterais. E no fundo aqui, os plátanos. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu tentei ser breve, mas mais uma vez não consegui. Um grande abraço para todas. Espero estar logo, muito logo, de volta.